Ciao a tutti, come va? Paulo Rossi. Ao ouvir esse nome, muitos brasileiros mais antigos quase infartam. Tem palpitação, tremores, não é? Passam mal. Hoje vamos falar de futebol, Brasil, Itália e de criminalidade também. Olá, meus caros, uma grande satisfação compartilhar esse espaço aqui na Rádio Italiana, né? No Ciao a Tutti, em que nós tratamos sobre assuntos de direito penal, de processo penal e as questões relacionadas a Brasil e Itália. E hoje nós vamos falar sobre futebol, exatamente isso. Em 1982, no estádio Sarriá, lá em Barcelona, a seleção brasileira de futebol, que encantava o mundo com o melhor futebol apresentado, foi derrotada pela Esquadra Azzurra, pelo placar de 3-2. O autor dos 3 gols, Paulo Rossi. Essa derrota e consequente eliminação da seleção brasileira da Copa do Mundo da Espanha é considerada por muitos como a derrota mais sofrida, mais dolorosa de todos os tempos da seleção brasileira. Até mesmo maior do que a derrota que sofremos em 1950 no Maracanaço, né, perante o Uruguai, e a derrota vergonhosa de 2014 perante a seleção da Alemanha, né, também no Brasil, só que desta feita no Mineirão. Fato é que a história poderia ter sido outra em 1982. E poderia ter sido outra por motivos criminais. No final da década de 1970, no começo da década de 1980, houve um escândalo terrível, um dos maiores escândalos mundiais já existentes acerca de fraude em jogos de futebol, manipulação de resultados no campeonato italiano. A esta fraude foi denominada Totonero. É conhecida a paixão do italiano, tal qual a paixão do brasileiro, pelo futebol. Agora, mais que a paixão pelo futebol, o italiano é apaixonadíssimo pela loteria esportiva que o futebol proporciona. Na Itália, a loteria esportiva tem um nome, chama Totocalcio. Pois bem, investigações à época, final da década de 70, começo da década de 80, deram conta de uma máfia envolvendo apostadores, árbitros, dirigentes, jogadores de futebol para fraudar o Totocalcio. O negócio movimentava mais de 3.000 pessoas, né? Envolveu milhares e milhares de dólares à época. E chegou, inclusive, a prender em campo, no estádio de futebol, 13 jogadores. Esse escândalo foi responsável, por exemplo, para rebaixar para a segunda divisão do campeonato italiano o Milan e a Lazio, à época, porque tiveram jogadores envolvidos em manipulação de resultados, inclusive, né? Muito bem. Um dos jogadores mais famosos que teve o nome cogitado nesse escândalo, quem foi? Paulo Rossi. Paulo Rossi teve o seu nome movimentado aí, como se fora um dos participantes destas fraudes. Fato é que Paulo Rossi foi absolvido na justiça comum, não é? Mas na justiça desportiva, Paulo Rossi recebeu uma pena de suspensão por 3 anos, o que o tiraria
da Copa do Mundo de 1982 na Espanha. Posteriormente, essa suspensão desportiva foi reduzida, possibilitando com que Paulo Rossi participasse da Copa do Mundo de 82. Sorte da querida Itália, que teve o seu terceiro título mundial, porque em 1982 acabou numa final contra a Alemanha, levando o título para casa, e azar do Brasil. Arrivederci.